Bom, boa noite, professor. Eu me chamo Matheus. Vou apresentar o trabalho aqui sobre a cultura do cancelamento junto ao Vinícius. E hoje nós vamos começar falando um pouco sobre o último cancelamento que ficou famoso, que foi o caso do Monark. Certo, Vinícius? Certo. Bom, a situação toda se criou devido a uma declaração do Monark que envolvia o nazismo, né? E aparentemente acho que isso aí foi o fato dele ter sido cancelado, independente do que ele estava falando ou querendo dizer, acho que somente essa palavra já seria aí o suficiente para ele ser cancelado, certo, Vinícius? É um termo bem forte, né, cara? Não, acho que na questão do contexto ali, é, por essa cultura de cancelamento, digamos assim, seja ela certa ou errada, ela tira muito de contexto, né? Então, Sim, isso pode acabar atrapalhando dependendo do tema abordado, de fato. exatamente. É, ele não teve muitas chances de se explicar, como geralmente ocorre aí nos cancelamentos, né? Ele tocou em um assunto ali muito delicado, principalmente porque afeta pessoas ali na esfera do preconceito, né? E a situação também que foi que ele comparou ali com o comunismo, né? E aparentemente as pessoas não acharam isso justo. A forma que ele fez a comparação, não, ele acabou correndo tudo o que ocorreu aí. Talvez se ele tivesse argumentado que nenhum dos dois deveriam existir, as coisas tivessem saído melhores, né? Até porque nós pesquisamos alguns dados aqui e, como já imaginávamos, né, devido a estudos, que o comunismo também causou bastante vítimas, né, tornou pessoas vítimas por alguns anos também aí no mundo e na nossa história, né. Sim, da forma que ele abordou ali, né, até dele estar um pouco alterado ali por conta da bebida e Sim, do seu histórico de uso de cannabis também, acho que a galera já um pouco suspeitava, né, dele ter chance de falar alguma merda, né, grande assim, mas acho que nesse momento ele acabou sofrendo bastante pela forma que ele abordou ali, né, como você tinha dito, exatamente. mas a ideia que ele tentou propagar, né, digamos assim, ela meio que, digamos assim, ela tá um pouco em pauta também em questão nos Estados Unidos, né, deles terem uma liberalidade política um pouco mais aberta, assim, né, por eles já terem esse tipo de partido, não exatamente nazista, mas ele é um partido que abrange um pouco dessas ideias, apesar de dele ser aceito pelo governo, ele não coloca em prática de fato toda a sua questão de segregação e tudo mais. Ao contrário de algumas questões do comunismo extremo, né, principalmente pela China, assim, que acaba até tendo a sua comparação ali na questão dos campos de concentração de uns povos lá chamados uigures, né? E isso, pô, é quase, deveria ser inaceitável, né? No contexto atual do que se vive a sociedade, né? Apesar de ser 2022, tem gente que, óbvio, é cultura, né? Então a gente não pode conseguir, também é um assunto bem delicado, né? Sim. É um pouco, não sei, contraditório talvez a gente observar que tanto o nazismo ali como o comunismo eram grandes inimigos há um tempo atrás e hoje em dia somente um dos partidos podem existir, né? Talvez ali o argumento do monarca seria que poderia ter sido falado de maneira mais correta que nenhum dos dois deveriam existir, com os argumentos e tudo mais. Talvez se tivesse sido falado assim, teria sido melhor aceito, né? Não Numa discussão um pouco melhor elaborada, né? Com todo mundo exatamente. O conseguindo problema pensar também das bem. pessoas é esperar que uma pessoa que tá ali fumando e bebendo vai falar coisas que se aproveitem muito, né? As pessoas às vezes se decepcionam com as outras porque elas colocam expectativas demais em pessoas que estão na internet, né? Por mais que tenha algum ponto positivo, todo mundo erra e todo mundo é ser humano. E ainda mais um cara que tá ali bebendo
e fazendo uso de mais de uma droga ali ao vivo, né? Fora isso, agora, excluindo um pouco disso, de todo esse contexto histórico, eu acho que, não exatamente no caso dele, mas no caso de qualquer pessoa no cancelamento, as pessoas deveriam ter a chance de se explicar, né? Porque o júri da internet, ele é muito cruel ali, né? As pessoas formam uma roda e tornam quem tentar defender o outro como se fosse um completo lunático, enfim, e a própria pessoa como se fosse louca, né? Não deixa a pessoa se expressar, né? Dizer o que ela quis expressar naquele momento, né? Eles simplesmente calam a boca dela e finalizam o assunto, né? Talvez, eu acho pelo menos que isso não é a forma mais justa, não é a melhor forma de se lidar com as coisas, independente de serem pautas de esquerda, de direita ou de centro, independente da situação que a pessoa tenha sido cancelada ali, né? Eles não tentam, de fato, repreender de uma forma positiva, né? Eles simplesmente cortam qualquer tipo de comunicação e tentam excluir ao máximo aquela pessoa da sociedade, não ensinando a ela, de fato, qual que seria um ideal certo, né? Ou algum ponto de vista contrário ao dela, para ela poder Se fala analisar de e se um... questionar, né? Mas enfim, né? O nosso trabalho, a gente já está até se estendendo um pouco aqui, mas o nosso trabalho é simplesmente para dizer que as pessoas deveriam poder se expressar um pouco mais, não dizendo que o monarca estava certo ali, mas que as pessoas poderiam pelo menos poder se explicar, né, sobre o que elas quiseram dizer, porque às vezes, muitas vezes as pessoas falam coisas e depois elas pensam que falaram realmente algo que não foi legal. O problema ali é que ele estava ao vivo e sendo gravado por diversas pessoas, né, mas a gente não sabe da vida de cada um por debaixo dos panos, né. Pelo menos ele falando ali, ele talvez pudesse ser corrigido, assim como todos os que foram cancelados aí nos últimos anos.